Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai inaugurar um novo ano, nós vamos falar sobre culpa e arrependimento. Como a gente pode entrar um novo ano 2024 com mais bom ânimo, deixando para trás aqueles arrependimentos ou coisas que a gente carrega, né, achando que não fizemos direito. Para isso a gente trouxe, além da Thelma Alves, da Miriam dos Anjos, Antônia Neri, que é trabalhadora e palestrante aqui da Comunhão Espírita. Bem-vinda, Antônia, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse papo, né? Final de ano, começando aí um novo período. É um recomeço, né? Que todo ano é um recomeço. E falar sobre culpa e arrependimento nos dá aí a oportunidade do que podemos fazer para aliviar esse peso que às vezes nos causa tanta dor e tanto sofrimento. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui um pouquinho de definições, né, da culpa. É uma sensação de angústia adquirida após a reavaliação de um ato tido como reprovável por nós mesmos, ou seja, quando a gente transgride as normas da nossa consciência moral. As religiões cristãs também têm contribuído para esse sentimento de culpa, ao considerá-la imprescindível à melhoria pessoal do dito infrator, pois ele alcança a mudança apenas se reconhecer como pecaminoso o ato cometido. E isso leva milhões de espíritos a se sentirem endividados perante Deus e suas leis, com graves consequências para o corpo físico. A gente tem tratado muito disso aqui no programa, né? Quando a gente está encarnado, e para o próprio espírito, que já reencarna com crises de consciência, né? Que nem reconhece, nem sabe de onde vem. Então, Antônia Neri, como é que a doutrina espírita encara a culpa e se há diferença entre culpa e arrependimento? Ainda bem que a gente tem a doutrina, né, gente? Graças a Deus. Porque a doutrina, eu falo que ela é um alento na nossa vida. Porque ela abre novas possibilidades de compreensão e de entendimento que dá um certo alívio. Como você colocou, realmente a gente já traz com a gente experiências do passado que faz com que a gente carregue essa chamada culpa, né? E a gente liga normalmente a culpa a arrependimento. A culpa, ela é um chamado de consciência. E o arrependimento é uma tristeza sincera. Todos nós já fizemos alguma coisa das quais nós nos arrependemos mais tarde. Quem nunca já fez algo da qual se arrepende? Pode ser, por exemplo, eu fui agressivo com alguém, eu disse uma palavra mais dura, eu, de repente, desejei algo de outra pessoa. Então, nós sempre temos alguma coisa da qual a gente se arrepende de ter realizado isso, ou de ter feito isso, ou de ter agido dessa forma. São as nossas ações, nossos pensamentos. Às vezes a gente não manifesta, mas pensa. E pensamento é força, e pensamento é energia. E simples fato de pensar já carrega aí um sentimento muito forte. Então, quando a gente fala que todos nós já fizemos coisas das quais a gente se arrepende, mas existem aquelas situações em que a reprovação ela vai além do saudável. Essa reprovação que vai além do saudável é quando aparece aí a culpa patológica. Essa culpa patológica, ela gera ou cria alguns transtornos. Dentre os transtornos que a gente conhece, em que a culpa é muito presente, nós temos a depressão. A depressão, ela carrega um processo de culpa muito grande, além dos transtornos obsessivos compulsivos, que também carrega esse processo de culpa muito grande. Daí a gente pensa que às vezes as pessoas depressivas, não, mas eu não me lembro de ter nenhuma culpa, eu não me lembro. Daí nós temos a culpa inconsciente.
que nós trazemos fruto de nossas ações e decisões do passado. Então, essa culpa inconsciente, ela está presente na nossa memória. Isso faz com que, em determinados momentos da nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações ou nossas atitudes levem a um comportamento para que a gente possa ser punido. Sim. A gente nem percebe, né, que a gente está procurando uma punição, é isso? Exatamente. Então, às vezes são coisas assim que a gente nem se dá conta, que é inconsciente. Mas esse processo inconsciente leva você a se comportar de modo inadequado, faz você agir de modo inadequado, ou ter pensamentos inadequados, para que você seja punido, porque você precisa dessa punição. Você provoca situações Ações desagradáveis que você bate de frente. Assim, as pessoas, né, vão ficar impactadas e vão gerar um constrangimento, as pessoas vão reclamar e a pessoa vai ficar se sentir mal. E aquilo inconscientemente parece bom. E às vezes a pessoa Nossa, que quer falar, interessante. mas ninguém me entende. Exato. Não é a vítima, né? Porque ninguém... Mas no fundo, inconscientemente, ela procura busca situações para Isso é muito comum, os né? filhos Sim. com os pais, né? Então, o filho, ele sabe que ele fez alguma coisa inadequada, algum comportamento. Então, ele vai buscar algum processo de punição. Então, ele tem uma atitude agressiva, ele responde de forma agressiva, que é para o pai brigar com ele, que é para o pai, de alguma forma, gerar uma punição para ele. Aí ele se sente aliviado, pô, ele já me puniu. Então, é um alívio, enganoso, Sim. mas é um processo de alívio que a pessoa busca. Agora, é interessante, te cortei, né? É porque se a gente procura inconscientemente, ou seja, no automático, entre aspas, que a gente não está nem... o que é esse ser que acha que não merece? Que deve viver na punição, que eu não tenho que ser punido. Isso é muito comum, às vezes, no trabalho, em que a pessoa sabe que ela está errada, então o que ela faz? Ela chega atrasada no trabalho. Que é para, de alguma forma, ser repreendida. Isso é falta de alto amor, Antônia? Isso é um como é que eu posso processo, entender isso? é um processo de punição que a pessoa precisa para aliviar sua consciência de culpa. Mas, Antônia, isso não modifica a pessoa. Não modifica em nada. Ela vai viver em sofrimento, Mas né? é um processo... Aí que entra a culpa patológica. E uma das agressões, que eu acho uma das mais graves agressões que nós infligimos a nós mesmos é nós julgarmos as nossas decisões do passado baseada no que nós conhecemos hoje. Exemplo. Por exemplo, no passado eu cometi, sei lá, não precisa ser numa outra vida, mas lá na minha infância, ou lá na minha adolescência, eu de repente cometi um ato, ou provoquei, gerei algum ato que, para minha consciência, onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, a gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente cometeu alguma coisa ou transgrediu alguma dessas leis divinas. Então, o que acontece? A gente tenta infringir, a gente vai para esse processo de julgamento baseado lá numa ação que eu cometi lá atrás. Naquela época, eu achava que estava certo, com o entendimento que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com tudo que eu tinha à minha disposição, a minha decisão naquela época foi acertada. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o que eu aprendi, com o que eu estudei, eu penso diferente. Portanto, eu não posso avaliar aquela ação lá atrás do passado com o conhecimento que eu tenho hoje. Porque você era outra pessoa. Exato. Eu tinha um conhecimento diferente do que eu tenho hoje. Certo. Isso é auto-amor na prática, Isso é né? auto-amor. Exato. Então, se eu não faço esse trabalho, eu não trabalho com culpa, eu trabalho
trabalho com responsabilidade. Eu não devia ter feito isso, mas fiz. O que eu posso fazer? Vou me matar? Ou eu vou fazer diferente? Então, o que eu faço? Quando a gente transforma a culpa em responsabilidade, nós crescemos psicologicamente. E não é passar a mão na cabeça da gente Exato. mesmo. É diferente, né? Porque tem muita gente que fala, eu acho até interessante, eu não me arrependo de nada. Uhum. E outro dia estava vendo no Instagram, tem uma entrevista do Anthony Hopkins, aquele ator americano, que ele fala, eu não me arrependo de nada. Eu simplesmente sigo em frente. Tinha muita gente dizendo, não, isso é auto-amor. E eu olhei para aquilo e pensei, será que ele reflexionou também? Porque a gente entender que a gente agiu errado é importante, né, Antônia? A gente entender que, por isso é que o trabalho é transformar a culpa em responsabilidade. Porque a responsabilidade não te isenta do erro. Não te isenta. A responsabilidade é quando você assume aquele erro que você fez sem argumentos, sem criar defesas. Sabe, às vezes normalmente a pessoa que está num processo de culpa, ela não entra ela tem esse sentimento de culpa, que é o sentimento altamente negativo, e ela não assume a sua responsabilidade. E ela não podia errar. Ela não podia errar, não, ela não assume. E aí entra um processo terrível, que é o orgulho, em que nós achamos que nós não podemos errar, e nós podemos. Nós podemos, Sim, somos seres humanos. Faz parte. Faz né, parte do processo de crescimento, de evoluir. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou evoluir sem errar? Porque eu não sei tudo. Então, perceber. Sem perceber o erro, né? Exato. Porque às vezes eu vou levando a vida e tudo, acho que estou fazendo tudo certo. E não percebo nessa trajetória os erros que eu estou, né? Como é que é? Os esqueletos no armário que está colocando lá tudo. E aí a gente não se trabalha em relação ao outro. Eu estou certa e pronto. Aí é que entra a questão do arrependimento, porque o arrependimento tem a ver com mudança, com transformação. O simples fato de você chorar o leite derramado não significa, ou ficar chorando ou se lamentando, não significa que houve transformação da pessoa. Eu sempre falo, não adianta chorar o leite derramado. Você tem que trabalhar para que aquele leite não seja mais derramado. Esse é o processo de transformação, esse é o processo de mudança que o arrependimento nos dá a oportunidade de trabalhar. Eu queria voltar. Porque a gente pode errar várias vezes também, né? Cometer o mesmo erro e ficar nesse Mas por que a gente processo. comete o mesmo erro? Porque a gente não trabalhou isso. Por quê? Porque, na verdade, a gente fala assim, será que eu realmente estou arrependido? Será que realmente eu me arrependi? Quando você trabalha o arrependimento por medo, com medo das consequências do que você fez, isso não é um arrependimento verdadeiro. Se eu tenho medo de que eu vou para o inferno, por exemplo, As consequências, né? É uma consequência, eu trabalhei, eu me arrependi, eu fiz alguma coisa errada. Mas eu não mudei, eu pecado. continuo o mesmo. Mas eu não mudei, né? Eu continuo o mesmo. Então não houve transformação. Aí a pessoa, de repente, passa, não, agora eu vou frequentar a igreja todos os dias. Com aquela culpa, né? Porque ela tem uma culpa, mas ela não trabalha uma nova atitude, né? Exato. Mas, nossa, são duas coisas que eu vou aproveitar. Vai lá. Aqui agora. Uma coisa é voltar no quando você falou, Antônia, da questão da culpa e da gente querer ser perfeita. Culpa e perfeccionismo tem alguma relação importante, não? Tem uma relação, mas a culpa está mais sintonizada com o orgulho. O orgulho que não é... O perfeccionismo é aquela sensação de que você não pode errar, de que eu tenho que ser perfeita. E isso não é orgulho? E isso não é orgulho? É orgulho. Sim. Então, eu diria que é próximos, assim, né? Essa questão de querer ser perfeito. E a gente não temos ainda condição para isso. Mesmo porque o perfeccionismo, a pessoa não pode não gerar coisas assim que vai levar ela à culpa. Ela vai focar em algumas coisas que
que tem que ser perfeita. A assim, rigidez, com a não é isso? né? Então, Agora, a culpa, quando você trabalha com responsabilidade, nós entramos num processo que nós chamamos de flexibilidade. A culpa, ela não tem essa flexibilidade, porque eu me condeno. Eu já me condeno. Então, eu penso, eu não tenho saída. Eu tenho que ser punida. Uhum. E eu preciso ser punida. Então, aí entram os processos que a gente, na Idade Média, da autoflagelação. Sim. Eu preciso ser punido porque eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má, porque eu desejei mal para alguém, porque eu fiz algo inconcebível, então eu preciso ser punida. E é aí que entra a gente buscar esse processo de punição. Eu vou buscar ser punida, então eu vou buscar me comportar e agir como para ser punida. Mas então, isso poderia ser considerado um processo cultural religioso da humanidade. Isso. Porque a gente vem é. nesse processo cultural de que não mereço, tenho que ser punido. Punida. E hoje, quando a gente encontra a doutrina, ela torce a nossa cabeça no sentido, peraí, né? É o que você trouxe, né, Antônio? Peraí, não é assim, né? Estamos Eu não tenho que aprendendo, ser né? punida, né? Porque estamos em aprendizado, vou A gente poder precisa reparar, repetir. né? Sim. sim. Vamos falar na reparação. Agora, pegando esse gancho da Miriam, a gente, desde que era politeísta, a gente tinha que agradar os deuses, né? E os deuses, se não se agradassem da gente, eles nos puniam. Acontecia alguma coisa que era ruim, uma doença. Agora, esse raciocínio de que a gente tem que ser punido, a gente pode fazer grandes doenças também, Exatamente. né? Daí vem que a culpa patológica, desenvolvemos vários tipos de transtornos. Um dos mais graves que a gente tem aí é a depressão, ou os processos obsessivos compulsivos, os transtornos obsessivos compulsivos. Então, nós temos aí também, dentro desse processo, nós vamos aí para a personalidade narcisista também, que são, embora não esteja aparentemente aparecendo ali a culpa, mas tem um processo por trás ali de culpa que vem, que é arcaico, que vem, porque estão nas nossas memórias. E essas memórias estão lá. Elas estão registradas. Então, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso deixar isso ir embora. Aí entra o processo de perdão, porque a pessoa pensa que perdão é esquecer. Uhum. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Esquecimento tem a ver com memória, demanda tempo. O perdão é você deixar ir embora aquilo que está te incomodando, aquilo que não te serve mais. Isso é perdão. E quando você faz esse trabalho e você olha, aí você faz aquela nas olhos, realmente eu não devia ter feito isso. Eu não devia. Eu poderia ter agido de uma maneira diferente. Eu não precisava ter sido agressiva. Eu poderia ter me comportado de uma forma diferente. Porém, isso já foi. Isso é passado. Por isso, a culpa está muito ligada à depressão, porque o depressivo ele vive no passado. Uhum. Já o ansioso está lá no futuro. Então, o depressivo ele vive de passado. Enquanto ele não se desligar disso, de saber que aquilo já foi, que aquilo já passou. Existe uma coisa que eu chamo que nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Cronologicamente, aquilo não existe mais, Sim. mas psicologicamente existe, está lá. E vidas e vidas, né? Exatamente. A gente pensa que aquilo já morreu. Eu digo, está morto, mas não está enterrado. Então, por isso, eu preciso trabalhar isso. Preciso liberar isso, deixar isso ir embora. Deixar os mortos, enterrar os mortos. Exatamente, Agora, deixar. eu queria trazer dois exemplos de culpa interessantes que a gente tem na história de Jesus, né? E como é que ele lidou e como é que os personagens lidaram. Uma foi Judas. Quer dizer, ele tomou uma atitude muito errada, né? Porque ele denunciou Jesus. E já Pedro negou Jesus 3 vezes. Cada um teve um desfecho diferente. E tem também aquelas culpas da omissão, né? Aquilo que eu não fiz e aquilo gerou uma consequência muito grave e com a qual eu tenho é impossível lidar. Como é que fala sobre essas culpas? Então vamos lá essa questão de Pedro e Judas. Então, Pedro, aí nós vamos trabalhar a culpa terapêutica e a culpa psicológica. O Pedro, ele negou Jesus.
Isso não significava que Pedro não amasse Jesus. Mas o medo de ser punido, o medo das consequências, olha aí, o medo das consequências, fez com que ele negasse Jesus 3 vezes. Só que Pedro, ele entrou num processo de arrependimento. E o arrependimento é uma tristeza sincera. Então, ele teve aquela tristeza. É quando, como a Joana de Ângeles coloca, que é quando você cai em si. Aí você cai em si e diz assim, puxa vida. Depois Jesus já tinha sido flagelado, Jesus já tinha sido levado para a crucificação. E aí ele olhou e disse, meu Deus. E aí entrou aquele processo de dor moral, que é essa tristeza que dá na gente, essa tristeza sincera. Daí Pedro foi para o arrependimento. O arrependimento leva à mudança e à transformação. Pedro, ele entrou no processo de arrependimento, ele se transformou e se tornou o maior divulgador do cristianismo. Então, aquele momento em que ele sentiu aquela tristeza sincera, que é o arrependimento, ao invés de ficar acomodado na dor, ele se levantou e disse, eu posso fazer diferente. E foi o grande divulgador do cristianismo. Já Judas, ele, digamos assim, traiu Jesus, mas Judas também amava Jesus. Sim. Ele queria que Jesus se comportasse de acordo com os princípios que ele acreditava. Só que Jesus, ele tinha uma visão diferente, digamos assim, uma compreensão muito maior das coisas. E Judas estava ainda muito restrito. Daí Judas, ele, ao ver Jesus, que Jesus não foi preso, foi julgado, foi condenado, e ele vê Jesus, Judas foi para um outro tipo de sentimento, que foi o remorso, que é a culpa patológica. A culpa patológica é aquela culpa que nos paralisa, que nos imobiliza. A culpa patológica vai para o remorso. O remorso é aquela dor, é aquela sensação de mal-estar. Veja que a culpa terapêutica é uma tristeza sincera, que é o arrependimento. Veja que a culpa patológica é o remorso, que gera essa angústia, essa dor profunda, que não me leva a lugar nenhum, mas me leva ao suicídio. Agora, não tinha o que ele fazer mais, né? Porque Jesus foi morto. Então, como é que ele vai pedir desculpas, por exemplo? Como é que ele vai reparar aquilo, né? Deve dar uma dor moral gigantesca. É uma dor moral muito grande. Por isso, como é que você lida, né? Como ele lidou com isso? Ele foi para o suicídio. Fuga, né? Ele foi para o suicídio, mas o que aconteceu com Judas? A sua consciência de culpa. Jesus não tinha nada contra Judas. Nada, absolutamente. A gente é que pensa que vão ser condenados, que vão ser julgados, não é nada, os espíritos não têm nada contra a gente. Nós é que temos. É por isso que a gente tem que assumir isso. Não é o outro, é eu que tenho que assumir. É a consciência. É a consciência. Então, o que aconteceu? Judas reencarna, como Joana d'Arc. Não porque Jesus tinha algo contra ele, mas a sua consciência de culpa pesou. Daí ele precisou liberar aquela consciência de culpa. Ao reencarnar como Joana d'Arc, ele passou pelo mesmo processo. Não é olho por olho, dente por dente, mas ele sentiu necessidade de vivenciar aquilo. A Joana d'Arc colocou Carlos V no trono e Carlos V traiu Joana d'Arc. Então ele precisou sentir, olha aí aquilo que eu falei da culpa inconsciente, em que eu preciso fazer algo para passar por aquilo para me liberar a minha consciência de culpa. Então, ele precisou liberar aquela consciência de culpa. No que liberou, ele ficou livre. Porque a gente, quando chega em espírito, né, do outro lado, com essa culpa, e aí você passa por essa mesma situação, eu imagino que o espírito chegue do outro lado. Nossa, me libertei, porque eu causei um mal, mas agora eu senti o que eu causei, eu aprendi com isso. E reparei. É a reparação. É a reparação consigo próprio, né? Porque ele não tinha nada para reparar com Jesus. Mas esses dois exemplos de Judas e Pedro, eu acho eles fantásticos na nossa conversa, porque nós temos a opção da escolha dos dois. Exato. A gente já conhece a história dos dois, né? Então, eu acho que eu posso ir para a culpa terapêutica ou para a culpa é uma escolha patológica. minha. A culpa está lá.
Mas o que eu vou fazer com essa culpa é que vai fazer toda a diferença. Então, hoje, se a gente já tem essa conversa, já tem a doutrina que nos esclarece, tem uma série de fontes que nos diz, né, da nossa responsabilidade perante nós mesmos. Então, é uma escolha nossa. Não adianta chegar lá no plano espiritual, por causa da culpa, porque eu não sei o quê. Não, gente. E qual é a escolha que eu faço? É uma culpa terapêutica ou uma culpa patológica, né? E é isso, Antônia, a gente só, cresce, só né? uma coisinha. É muito difícil chegar nesse ponto que a Miriam está falando sem também uma ajuda, né? Sim. A gente Sim. conosco Sim. mesmo, né? Deve ser muito, muito complicado. A gente precisa procurar algum tipo de ajuda para lidar, Nós né? já somos cruéis conosco mesmo, sem uma força maior, imagina com uma culpa. Então, quando a gente busca uma ajuda, né, de um profissional, que às vezes nós vamos precisar, Um amigo. ou um amigo, alguém, ou né? alguém com a qual a gente confie, Sim. e a gente faz esse Esse desabafo. desabafo, e aí a gente é o que a gente vai transformar essa culpa em responsabilidade. Que aí a gente cresce psicologicamente. Quando a gente cresce psicologicamente, eu me abro para o perdão aos outros. E o auto-perdão, que é o perdão a nós mesmos. Porque também a gente precisa se perdoar. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. O que eu posso fazer? Eu sinto muito. E às vezes as pessoas dizem assim, mas e se a outra pessoa? Eu digo, eu sinto muito. Eu vou lá, se necessário, eu vou lá. Eu nem preciso ir lá e pedir perdão para E se a outra pessoa está no mundo espiritual já? Exato, eu nem preciso ir lá pedir perdão. Eu uso uma técnica muito interessante que eu gosto, que é a Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? É uma técnica psicológica, é uma técnica que a gente vai trabalhar para liberar esses processos. Eu preciso deixar isso ir embora. O que é o Ho'oponopono? É corrigir um erro. Traduzindo, é corrigir um erro. Bom, então, se eu preciso corrigir esse erro. Então, quando eu sempre faço assim de manhã, eu faço à noite, eu uso aquele entendimento de Santo Agostinho, da noite a gente fazer aquele processo de avaliação. Eu disse, como é que foi o meu dia hoje? Aí eu disse, puxa vida. E eu gosto muito de fazer isso, porque eu disse, puxa vida, eu gritei lá com o meu servidor lá, o meu colega de trabalho. Puxa vida, eu não podia ter feito isso. Então, o que eu faço? Sinto muito, me perdoe, te amo. Essas são as 4 palavrinhas do Ho'oponopono, porque a gente citou Ho'oponopono e não disse o que é. Que são essas... Repete, quais são as palavrinhas? Eu sinto muito, me perdoe, te amo. Mas eu não estou dizendo para o outro, eu estou dizendo para mim. Eu sinto muito por ter me comportado desse jeito. Me perdoe por ter gritado, me perdoe por ter guardado uma mágoa, me perdoe por ter tido um sentimento ruim, me perdoe por ter guardado esse sentimento por longas datas. E agradeço. E agradeço por ter a oportunidade de estar liberando você, liberando esse sentimento, transformando esse sentimento negativo em pura luz. Antônia, você estava falando sobre a questão 919, né, Santo Agostinho, para avaliação do dia. Traz para a gente em relação à avaliação do ano, né? Porque a gente está entrando nesse novo ano, né? Novas perspectivas, né? Tirar a culpa da nossa vida e resgatar tudo isso de uma forma mais equilibrada, mais consciente. O que você pode falar sobre isso? Gente. Sim, claro que podemos, né? Nós podemos transformar a nossa vida. Nós bom. temos livre-arbítrio. Nós não precisamos. A culpa, ela nos torna inimigo de nós mesmos. Então, quando a gente resolve sair desse processo, e aí entra essa questão da avaliação que a gente pode fazer, o que eu fiz esse ano? Como eu posso mudar para que minha vida seja mais leve no próximo ano? O que eu posso fazer? O que eu poderia transformar, modificar? Então, isso requer o que eu sempre falo, que um processo que permita abrir nossa mente, né, para poder ver tudo a partir de outra perspectiva. Então, eu preciso, por exemplo, é importante a gente refletir sobre as nossas crenças. Nós temos muitas crenças limitantes. Nos disseram que isso não pode, que isso é pecado,
isso é terrível. Então, eu tenho que rever minhas crenças. As minhas crenças limitantes, né? E, acima de tudo, avaliar qual é a razão de ser dessa lógica. Por que eu tenho essa lógica? Por que eu tendo a me comportar desse jeito? Às vezes a gente cria uma lógica que não tem um sentido, uma razão de ser. Por que eu estou preso a isso? Porque você foi educado assim. Então, eu falo de uma coisa importante que talvez seja fundamental em 2024. Quebrar o status quo. Uhum. Eu preciso quebrar esse status quo. O que é isso? Quebrar aquilo que foi dito. Nem sempre aquilo que foi dito, que foi falado, é o correto. Tipo, Deus castiga. Entendeu? E nem sempre aquilo. Então, eu preciso quebrar esse status quo. Quebrar essas crenças para que eu me torne livre. Eu sou dona de mim mesma. As pessoas, elas podem falarem o que elas quiserem e eu aceitar ou não. Quando você diz quebrar, né, o status quo, você está querendo também que a gente faça um convite a gente mesmo para analisar qual é a origem dessa culpa, é isso? Exatamente. De onde vem isso? Quebrar isso é descobrir qual é a origem. Qual a origem? De onde isso surgiu? Isso foi baseado em quê? Meus ancestrais? Eu trouxe isso dos meus ancestrais? Pode ser a paz, a avó, sei lá, os meus ancestrais. Sim, a dinâmica familiar. Porque poderia ser correto para eles. Mas agora a minha perspectiva é diferente. O meu modo de ser é diferente. E eu posso quebrar isso. E eu tenho a oportunidade de quebrar isso. E outro processo seria você entender que todos nós erramos. Todos nós. Estamos em um mundo de provas e expiações. O que vocês estão querendo? Que a gente não vai errar, que a gente não vai cometer erros quando a gente chegar ao mundo celestiais. Até lá, nós vamos cometer erros. Nós vamos cometer erros, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso processo de aprendizado. E aprender, às vezes, faz com que a gente cometa erros. A gente deve olhar para esse erro, que aí é a autoanálise, olhar para ele e dizer o que eu posso aprender com isso. Para que eu faça diferente. Para que daqui para frente a gente faça diferente. Por que vocês acham que nós reencarnamos? E você acha que é possível ter consciência tranquila nesse estágio evolutivo que a gente está? Consciência tranquila, certamente. À medida em que a gente for liberando, em que você for deixando isso para trás, sabendo que aquilo fazia parte num determinado momento, mas que agora, com a sua visão, com o seu entendimento, você vai liberando essa consciência de culpa, porque essas memórias vão indo embora. Enquanto essas memórias, quando você faz esse trabalho do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, você vai liberando a sua consciência. Tem um livro que chama-se que é essa questão que é estado zero, que é voltar a esse seu estado zero, que é a sua consciência. Que é o que a gente era na origem, que a gente foi criado simples e ignorante. Mas a gente foi aprendendo, foi errando com os nossos erros, e nós vamos voltar para o nosso destino, com o nosso objetivo final. Então, todo esse aprendizado vai fazer com que a gente libere esses processos todos, aí a gente vai ter a nossa consciência livre, daí não tem consciência de culpa. Eu acho importante, né, esse ponto, porque a gente ainda patina muito. Então, pensei aqui em alguns exemplos muito grosseiros, né? Mas às vezes a gente aceita a verdade do outro sem meditar. Então, por exemplo, eu me lembro, minha avó falava, não pode tomar leite com manga, não pode tomar banho quando estiver chovendo trovoada. E a pessoa assimila isso como verdade e aí passa para o filho, mas não se questiona, é isso que você está falando, né, Antônia? Vamos questionar? Mas onde é que está isso? Será que isso é verdade? Gente, numa época de internet, a gente acha respostas para tudo, não? Então, é essa coisa que quer ver. Eu acredito tanto que isso é verdade que eu nem ouso fazer diferente. E a gente vê isso como uma verdade absoluta. Exato. E não é. É apenas um aprendizado. Então, na época deles, era um aprendizado. Eles aprenderam aquilo. Mas hoje, com o entendimento, com o conhecimento que nós temos, podemos fazer diferente. Eu vejo, por exemplo, nas famílias, né? Quantos conflitos, quantas culpas, meu Deus, quantos arrependimentos existem dentro da família. Porque um pai que não deu um carinho para um filho vai por por uma vertente que ele acha que é errado, e ele não aceita, porque não aceitou a minha verdade. Nossa, é tanta coisa dentro de uma família, né? Como é que a gente pode
e liberando isso, porque a gente, como pai, mãe, a gente também não tem muitas vezes ideia, a gente está repetindo crenças Uhum. num outro contexto, com outros espíritos ali, e vamos nos deparar com os erros que a gente cometeu. E a gente acha que aquele espírito que está sob nossa guarda também, ele às vezes toma um caminho errado, porque nós falhamos, né? Fala alguma coisa sobre isso. A gente sempre entra nessa perspectiva de que nós falhamos. Existe um livro chamado Os Quatro Compromissos. E o quarto compromisso é: dê o seu melhor. Então, sempre que as pessoas chegam, às vezes, para falar comigo, que tem esses processos, às vezes os pais, eu poderia ter feito mais pelo meu filho, eu poderia ter me dedicado, poderia ter dado um tempo mais, e será que não foi por isso que ele enveredou por esse caminho? E eu sempre falo, dê sempre o seu melhor. O meu melhor pode não ser o seu, mas dê o seu melhor. E a gente precisa entender que esse dar o melhor, às vezes, num determinado dia, o meu melhor foi X. No dia seguinte, o meu melhor foi X mais 1. Então, eu já dei uma melhorada, um salto quântico aí. Eu estou progredindo passo a passo. Eu não posso dar o que eu não tenho. Às vezes os filhos cobram um amor que os pais não têm condição de dar. Ele deu o que ele podia dar dentro do que ele aprendeu, dentro do que ele trouxe, dentro do que ele deu o que ele achava que era suficiente. Talvez não fosse suficiente para o filho. Então eu não posso me culpar se ele foi para um caminho diferente. Se ele fez algo de errado, fez. A responsabilidade não é minha. Eu não posso me responsabilizar pelas escolhas dos outros. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Pelas escolhas dos outros, cada um vai responder pelas suas escolhas. Já pensando assim, já é uma grande liberação Sim. de carga, né? Que a gente vai para aquele mundo espiritual pensando, falhei gravemente, né? E muitas vezes não, você fez o melhor que você podia, mas aquele espírito traz a bagagem dele e vai ter que lidar com as consequências, né? Exatamente. Meninas, o tempo ali tá Correndo. correndo e a gente vai pedir para a Antônia finalizar aqui nosso programa, dizendo para as pessoas, né? Porque a gente vai entrar aí no nosso ano de 2024. Como que a gente pode, né, nesse nosso... Todo mundo, acho que na virada, né? Naquelas Esse expectativas. ano será diferente. A gente tem, né, uma expectativa Com de vida certeza. diferente. E não só materialmente, Não. mas dentro da gente. E aqui o nosso convite é para isso, né? Para a gente olhar para dentro de nós, que vida que eu quero ter? O que eu posso fazer diferente para me tornar uma pessoa mais feliz? Escolher de forma mais assertiva, mais consciente. O que você diz para a gente? Nesse nosso campo dos arrependimentos, das culpas, das responsabilidades. Então, nesse processo, né, de culpa, esse sentimento parece tão pesado, né? É culpa, né? Então, eu trabalho sempre que dizer assim, eu sempre falo, né, fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu pude fazer dentro das circunstâncias e com o que eu tinha para trabalhar. Que a gente possa utilizar isso, né, em 2024, a culpa não nos leva a lugar nenhum, nos paralisa e nos impede de crescer. Eu sempre digo, culpa não, responsabilidade. E buscarmos entender, sobretudo, que a gente erra, que a gente falha. E que dentro dessa falha, dentro desse erro, eu aprendi muito com isso. Eu cresci muito com isso. Eu digo que, gente, nessa minha, não estou nem falando de vidas passadas, nessa minha, eu cresci tanto, aprendi tanto, cometi tantos erros. Cometi muitos erros. Mas cresci tanto. Então, o que eu faço? Eu agradeço. Eu sou grata, eu sempre digo, eu sou muito grata por essa vida, eu sou muito grata por essa oportunidade. Então, comece o ano agradecendo. Agradecendo o fato de você estar aqui, agradecendo o fato de você estar nessa família, porque essa família está te ajudando a crescer, está te ajudando a evoluir, porque ninguém chega na nossa vida por um acaso. Todas as pessoas que chegam na nossa vida, elas chegam para nos curar.
Curar, às vezes, a nossa impaciência, a nossa intolerância, curar Nosso orgulho. nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, essas pessoas não estão na nossa vida por um acaso. Elas estão para fazer a nossa cura. Então, a gente deve ser grato por essas pessoas que estão na nossa vida. Nossos familiares, nossos parentes. Eu sempre agradeço pelos meus ancestrais. Eu agradeço muito porque é graças a eles que eu estou aqui. Então, sou muito grata a eles. Agradeço pela casa que eu tenho. Agradeço porque eu acordo de manhã e posso respirar. Eu podia não respirar. Então, eu agradeço porque o sol está lindo lá fora. Eu agradeço porque a chuva chegou, porque estava tanto calor. Então, eu sou grata, às vezes, pelas dificuldades. Quando as dificuldades chegam, eu digo assim, obrigada, meu Deus. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso olhar para isso e crescer com isso. Se isso chegou, é porque eu preciso crescer e aprender e transformar isso. Então, isso é um processo libertador. Se queremos ser livres em 2024, então deixamos ir embora tudo aquilo que não nos serve mais. Mágoa, ressentimento, tudo isso, para que isso não gere mais tarde um processo de culpa. E isso possa nos libertar e sermos livres. E que outras vidas teremos se a gente começar agora a fazer esse processo e conscientizar, né? Então, Antônia, a gente agradece imensamente. É Gratidão. um privilégio da gente fazer o último programa do ano aqui com você, Miriam e Thelma também. Vocês todos que nos assistiram, obrigada pela sua audiência, obrigada por vocês estarem um ano inteiro com a gente, comemorarem os nossos 300 programas, né? Nós tivemos a presença da Maíse Braga. E informar para vocês que a gente agora está num segundo canal da TV Comunhão. Vocês procurem lá se inscrever, porque agora a gente tem um outro link da TV Comunhão, onde a gente está com o Papo Espírita e também outros programas das 19 horas. Todo dia da semana tem um programa às 19 horas e mais as palestras ao vivo. Então, inscreva-se no segundo canal. Procurem lá, porque eu não vou saber dizer o link qual é. Mas obrigada pela audiência. Desejamos a vocês um 2024 assistindo o Papo Espírita, refletindo, que vocês possam se liberar, passarem um ano novo feliz e continuarem com a gente, porque a gente tem muito para conversar. Muito obrigada, Antônia, novamente. Meninas, obrigada e até a próxima.